Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E primeiramente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos por aqui. Já é a terceira vez que eu gravo esse mesmo vídeo, porque sempre acontece alguma coisa, a iluminação, a interrupção. Então já aproveita para deixar o seu curtir, para comentar, para compartilhar bastante. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante, então ele acaba entregando para mais pessoas visitam o canal. E falta pouco para 1000 inscritos, então quando você toma essas ações, acaba me ajudando também. E vamos para o assunto do vídeo, que é sobre fazer o necessário e o que eu quero dizer com fazer o necessário. Para começar, eu vou contar a história de uma mulher, vou colocar o nome dela de Joaquina. Joaquina tem 3 filhos, mora com o marido trabalha, ela trabalha. E um belo dia, a Joaquina decide parar de trabalhar e fala pro marido: olha, eu não quero mais trabalhar, você sustenta a casa, você cuida de mim, dos nossos filhos, enquanto isso eu cuido dos afazeres que tem dentro de casa. O marido topou, até porque o que ele ganhava dava para sustentar toda a família, então ela decidiu ficar em casa e trabalhar em casa. Nos primeiros dias, ela começou a fazer ali os trabalhos que tinha em casa, e depois ela começou a deixar de fazer o que era necessário fazer em casa, aquilo que ela tomou como obrigação a fazer. O marido começou a cobrar dela porque ela não estava fazendo aquilo que ela se propôs a fazer. E se fosse daquele jeito, ela deveria voltar a trabalhar fora de casa e tomar uma decisão, ou trabalhar dentro de casa ou trabalhar fora de casa, porque não dava para ela ficar sem fazer absolutamente nada, porque ela não fazia absolutamente nada, só ficava gastando dinheiro, saindo ou ficando em cima da cama dentro de casa. E a Joaquina não aceitou essa situação. Ela falou: olha, se for desse jeito, eu não quero. Ela não foi diagnosticada com nenhum tipo de depressão, ela não tinha absolutamente nada nesse sentido, ela realmente não queria trabalhar e não gostava de trabalhar. E o marido dela falou: se for desse jeito também, eu não quero. Se separou dela, deixou ela com os 3 filhos e mesmo assim continuou oferecendo toda a ajuda necessária, toda a ajuda de custo, mas não para a mulher, para a Joaquina. Depois de alguns anos, a Joaquina acabou morrendo e os filhos acabou ficando com o pai. O que eu quero dizer com tudo isso? Significa que você é uma Joaquina? Não, é uma história. Às vezes a gente deixa de fazer o que é necessário ou espera grandes coisas acontecerem para fazer o que precisa ser feito. Eu conheço várias pessoas que esperam ter um carro luxuoso, ter uma casa grandiosa, ter várias coisas para começar a tomar algum tipo de atitude. E a Joaquina também, ela não oferecia aquilo que os filhos dela precisavam. Não digo só no sentido de trabalho. Ela não oferecia carinho, não dava atenção para os filhos dela. Então, eu falo não só no sentido financeiro. Tá, Liliane, o que você quer dizer com isso? Tem o Joãozinho e tem a Maria. O Joãozinho, ele está há muito tempo na internet, ele trabalha com a internet. E todo o dinheiro que ele tinha, ele investia na internet. Ele trabalhava por fora e mesmo assim criava conteúdos na internet. Até que um dia deu muito certo. Ele abriu mão do trabalho que ele tinha e decidiu só trabalhar com a internet. A Maria também trabalha com a internet, só que ela nunca trabalhou por fora. Ela sempre trabalhou dentro de casa e tinha os pais que ajudavam nos custos dela e também investiam nela e na internet. Ambos trabalham na internet, só que a história da Maria é diferente do Joãozinho. Eu conheço o Joãozinho e conheço a Maria, porque hoje em dia a gente tem acesso a muitas informações e a muitas pessoas. Então eu conheço a história do Joãozinho, conheço a história da Maria. O Joãozinho não fala tudo o que ele passou, a Maria também não. O Joãozinho decidiu contar tudo o que ele passou, mas eu não sei de tudo realmente que ele passou, mas ele decidiu contar agora, hoje, a sua história. A Maria também contou brevemente a sua história. Então, eu conheço o Joãozinho e conheço a Maria. Admiro o Joãozinho e admiro a Maria. Só que às vezes eu posso ver o que o Joãozinho tem e o que a Maria tem e querer aquilo que eles já têm, ao invés de passar por todo o processo que eles passaram. Então, o Joãozinho, ele fez o necessário naquele momento, com as condições que ele tinha, para atingir o que ele tem hoje. A Maria também. Ela não precisou trabalhar fora, mas mesmo assim, ela tinha alguém que apoiasse ela.
ela tinha pessoas para investir nela. Então ela fez o necessário para que ela crescesse e hoje sustentasse os pais dela. O Joãozinho também consegue sustentar no caso, a família, né? Oferecer toda a ajuda necessária, se for possível. Ou se não, também tem pessoas que nem ajudam a família, né? Mas enfim, a história do Joãozinho e da Maria são histórias diferentes. Tem pessoas que conhecem outras pessoas e querem aquilo que elas já têm, sem passar por todo o processo que aquela pessoa passou. Então, às vezes, você tá numa situação que você fala, poxa, não tem como eu me submeter a tal atitude, a tal coisa. Mas será que não é necessário você passar por isso? Será que você tem que atingir tudo aquilo que você quer em um só momento? Claro que existem pessoas com oportunidades muito maiores do que outras, e eu também conheço pessoas que são extremamente egoístas a ponto de falar, cara, eu não vou fazer isso. É o que eu preciso fazer, é o necessário pra mim. E eu sei que se eu fizer isso hoje, eu vou conseguir futuramente aquilo que eu quero hoje, só que mesmo assim eu não vou fazer porque eu quero o que vai ter pra mim futuramente. Então eu não quero fazer hoje o que eu terei futuramente. Eu quero tudo pra agora, eu quero agora e não vou me submeter àquilo que eu preciso fazer. Isso envolve casa, carro, bens materiais e até mesmo relacionamento. A pessoa tem um relacionamento hoje, é casado, só que quer um casamento perfeito futuramente, sem investir do hoje, sem fazer o que é necessário hoje. E por conta desse fácil acesso, as pessoas pensam que tudo vai acontecer no estralar de dedos, que vão cair bênçãos dos céus, que vão cair só coisas boas. Claro que você pode receber muitas bênçãos se você começar a se movimentar, mas se você ficar deitado numa cama sem fazer nada, o que você vai ganhar? Então as pessoas acabam pensando só no hoje, sem ver o futuro, sem fazer sacrifícios hoje para o seu futuro. Vários pais antigamente se sacrificavam pelos filhos, hoje em dia também. Vários pais acabam correndo atrás das coisas, ou pessoas até mesmo que nem têm filhos, acabam correndo atrás de várias coisas pensando no bem dos filhos. E às vezes isso não faz tão bem também para os filhos, dependendo da sua criação, de como você cria os seus filhos. Então seus filhos vão ter que abrir mão também de algumas coisas, eles vão ter que fazer o necessário para conquistar as próprias coisas deles. Claro que quando eu tiver um filho, eu também quero que seja mais fácil para ele, mais fácil do que foi para mim, mais fácil do que foi para minha mãe, bem mais fácil do que foi para minha avó. Então a gente acaba facilitando a vida para as pessoas ao nosso redor. Só que a gente não pode facilitar tanto ao ponto dela não fazer aquilo que precisa ser feito para ela não correr atrás dos riscos dela, para ela não correr atrás dos erros delas, das conquistas delas, seja a conquista financeira, familiar, emocional. As necessidades também mudam e a gente precisa enxergar isso no dia a dia. Tem muita coisa que eu quero deixar passar, que eu quero deixar pra lá, fechar os meus olhos, assim como eu sei que várias pessoas fecham os olhos e falam, cara, eu não vou fazer isso. Mesmo que não me afete de certa forma aquilo que está acontecendo no dia a dia, eu não vou fazer, não vou tomar essa atitude. Um exemplo bobo do dia a dia, passou uma pessoa comendo chocolate, ela jogou o papel do chocolate na rua e não deu tempo de falar com essa pessoa. Talvez também se eu falasse, ela discutiria comigo. E eu não quero pegar esse papel que tá aqui do meu lado. Não vou pegar esse papel, não quero pegar esse papel. Só que a minha consciência fica, olha, pega esse papel. É uma ação necessária? É uma ação necessária. Necessária pra mim, para as pessoas que estão aqui e para as pessoas que estão por vir. Vai fazer grande diferença no mundo? Vai causar um impacto que, nossa, ai meu Deus, salvou o mundo? Não, não vai fazer. É uma diferença mínima e talvez ninguém note, mas é uma diferença. Então, quando você se recusa a fazer essas ações necessárias, você está se recusando a fazer pequenas coisas. Então, não precisa ser necessariamente algo que envolva conquistas, algo que envolva pessoas na quais você conheça, relacionamentos. Não precisa. Mas ações pequenas no seu dia a dia já fazem grandes diferenças. Em tese, uma mãe ama o seu filho, não vai deixar com que ele passe necessidade se ela tem condições de dar algo melhor para ele. Não vai mudar a realidade de uma hora para outra. São poucas pessoas que conseguem mudar a realidade de uma hora para outra. E mesmo assim, eu acredito que as pessoas que mudam de realidade assim, em um momento tão grande, elas já estavam colhendo, já estavam plantando, na verdade, lá atrás. Então, quando tem aquele boom,
ela tem a sensação de caramba, o que eu fiz para merecer tudo isso? Só que na verdade ela já estava plantando muito antes de tudo aquilo. Então uma mãe, ela não vai deixar o filho passar por grandes necessidades, ela vai fazer o que é possível para que o filho não sofra, para que o filho tenha as condições melhores. Em alguns momentos ela vai até tampar a necessidade dela para enxergar a necessidade do filho. Então você precisa saber quais são as suas necessidades e o que precisa ser feito de acordo com essas necessidades. Às vezes você precisa mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, mudar de amizades, mudar o ambiente à sua volta. Às vezes você precisa ficar um pouco mais naquele ambiente porque se faz necessário para você, para que você não comece a passar grandes necessidades. Em alguns momentos a gente acaba tendo essa questão de sofrer um pouco para depois conquistar maiores coisas, só que mesmo assim, quando a pessoa ela tá sofrendo, ela tá fazendo o que é necessário para amenizar aquele sofrimento, ou sentindo, que também não deixa de ser necessário, sentir tudo aquilo que precisa sentir para se tornar mais forte. Você precisa ver o que faz sentido para você e o que não faz sentido para você. Eu falo muito isso e vou continuar falando, porque às vezes eu tô contando uma história minha, o que é muito difícil eu contar histórias minhas, mas às vezes eu tô contando uma história de superação minha, de vida, e você se identifica super e quer fazer tudo aquilo que eu fiz, só que pra você não faz sentido. Então você tem que criar a sua própria história, pegar aquilo que convém pra você e descartar aquilo que não convém pra você. Eu postei um vídeo semana passada, se eu não me engano, que eu falo sobre mudanças e sobre dar alguns passos para trás. Isso também se faz necessário. Às vezes você tá em um momento da sua vida que não é o momento que você deveria estar, porque você precisa aprender mais coisas. Então você precisa dar alguns passos para trás para depois dar mais passos para frente. Já tem aquela frase, né? Preciso dar um passo para trás para dar dois para frente. Porque às vezes isso se faz necessário. Você precisa enxergar se o momento que você está hoje é de acordo, se você está fazendo as necessidades que precisa, ou se realmente você precisa dar alguns passinhos aí para trás, porque é necessário para você. Só você sabe as suas necessidades, só você consegue enxergar isso. E se você não se conhecer, em todos os meus vídeos eu vou falar sobre isso, sobre você se conhecer, porque se você não se conhecer, quem vai te conhecer? Às vezes o seu pai, sua mãe pode te conhecer, mas não vai te conhecer tanto quanto você se conhece. Porque você sabe o que você passou. Às vezes o seu pai não sabe, a sua mãe não sabe o que você passou. Às vezes você passou coisas que você não conta pra ninguém. Então só você vai saber. Só você vai saber o que fazer com tudo aquilo e o que não fazer com tudo aquilo. Então, desenvolvimento pessoal e conhecer tudo aquilo que você precisa ter, tudo aquilo que você quer ter e o que se faz necessário hoje, o que se faz necessário futuramente, o que você precisa fazer, o que não precisa fazer, é muito importante, porque te dá um direcionamento. Quando eu falo de ações necessárias, são as coisas que você precisa fazer hoje, que você precisa fazer amanhã, coisas que você precisa fazer futuramente, se envolve o seu futuro, se não envolve o seu futuro, o que você enxerga como necessário para você, o que as outras pessoas também enxergam como necessário para você e se faz sentido para você, porque como eu disse, só você se conhece, só que às vezes as outras pessoas enxergam alguma coisa que você não enxerga, elas estão vendo de fora e você não consegue ver tudo aquilo. Então é muito importante se conhecer, conhecer também as pessoas à sua volta, conhecer o perfil das pessoas para saber em quem você pode ou não pode confiar. É muito importante também, não deixa de ser um conhecimento seu. E evoluir cada vez mais, fazer as ações necessárias hoje para que elas reflitam no seu futuro. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Já tô ficando até rouca de tanto falar. E até o próximo vídeo.